Bom, sobre o Superior Tribunal de Justiça, como disse o Cláudio Humberto, são 33 ministros, no mínimo, de acordo com o artigo 104 da Constituição. O STJ é chamado de Tribunal da Cidadania, porque o Ulisses Guimarães disse que a Constituição era cidadã. Então, como foi criado pela Constituição de 1988, o STJ é chamado de Tribunal da Cidadania. Então são 33 ministros. É bastante, né? São 3 times de futebol, né? O Supremo é um time só. Mas bem menos do que os desembargadores aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que são 360. Meu Deus. Agora, Zé Paulo, sabe que cada brasileiro, cada cidadão brasileiro, né, que sustenta isso, deveria ter o direito de visitar, direito de visitar com todas as despesas pagas, porque isso seria uma ninharia perante o desperdício que nós temos neste país, direito de visitar alguns prédios públicos aqui de Brasília, né? Um deles, visitar e entrar com o direito também de entrar em qualquer porta que pretendesse. Uma dessas visitas cívicas deveria ser a sede do Superior Tribunal de Justiça. É um escândalo. Olha, você sabe que aquilo ali foi concebido, foi projetado para ter 60 ministros. E aí, o que é que aconteceu? São 33, como você falou. E aí sobrou um espaço lá. Os espaços já eram excessivamente generosos, para dizer o mínimo, né, em relação aos 30 e poucos ministros. Aí o que é que aconteceu? Muitos deles foram juntando os gabinetes, para não ficar desocupado lá, foram juntando. Eu, por exemplo, eu estive recentemente entrevistando o ministro Humberto Martins, que vai ser o próximo presidente do STJ. O gabinete dele tem 1.150 metros. 1.150 metros? Exatamente. E ele é um só, né? Não, e assim, dá pra jogar tênis no gabinete, né? Dá, assim, é impressionante. Tem lá, é claro, que faz parte, eu estou falando 1.150 metros, porque isso inclui a área da assessoria dele. Mas ainda assim, Mas ainda assim, né? claro. Ainda assim, eu me lembro daquela célebre matéria da reportagem da Band, que ainda hoje faz sucesso no YouTube, né? Mostrando como é, por exemplo, a Corte Suprema da Alemanha. Né, o gabinete minúsculo do ministro, o ministro encontra a repórter, cujo nome eu já não me lembro, da Band, encontra com ela num parque, ele chega pedalando da sua própria bike. Né? Aqui no Brasil é um escândalo que eles fazem. A sede do Tribunal Superior Eleitoral é mais do que escandaloso aquilo é um insulto às pessoas. É um insulto a esses 13 milhões de miseráveis que o Brasil tem e que agora foi novamente atestado, né, pelos institutos oficiais de pesquisa. Sabe, as sedes nababescas e continuam surgindo, né, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, mas o STJ é o concurso. Isso se espraia pelo Brasil inteiro, inclusive pela cidade mais rica e mais desenvolvida do país, em que, em tese, as autoridades deveriam dar exemplo, como acontece no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com aquele projeto também nababesco de construção de uma nova sede ali perto da Praça da República. Ontem, numa entrevista, o presidente Calças, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manuel Pereira Calças, disse que o projeto, para tentar, não é, fazer com que a cidade abrace uma causa impossível de ser abraçada, porque todos nós sabemos qual é o intuito dos desembargadores do Tribunal de Justiça, é melhorar as condições de trabalho deles, é melhorar a vida deles, nada contra isso. Agora, que não utilizem o pouco dinheiro do orçamento paulista para fazer algo que não é nem de longe prioridade agora. Não, mas nós queremos revitalizar o centro de São Paulo. Mas sabe o que é que vai acontecer? Eles, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, não precisarão sequer passar por uma calçada, porque os prédios anexos serão ligados à atual sede do Tribunal de Justiça de São Paulo por baixo. Subterrâneo. Então eles não vão ter nenhuma espécie de contato com a pobreza da cidade, sim, com o lixo da praça ali em frente, não é? Com o barulho dos ônibus, com a fumaça, com os advogados que pegaram passam o exemplo por ali. Do Supremo aí de Brasília, né, Cláudio Humberto? É tudo por túnel, né? É tudo porque, sabe como é? Gente que vem lá do alto não pode se misturar com a ralé, entendeu? Então o sujeito que é uma divindade
Que é uma Vossa Excelência, Dá imagina. uma pipocada na pele, né? Ô, Vossa Rafael, Excelência, você lembra de uma passa entrevista, você. hein? Imagina, Zé Paulo, se alguém toca num desembargador e fala você. Ele Nossa, fala, mas pelo Deus amor de me livre. Deus, cai a peruca dele, né? Cai a Mas peruca no você chão. lembra de uma entrevista que nós fizemos aqui, né? Eu não vou citar nome, porque inclusive já se foi. Mas ele mostrava bem isso, né? Um certo preconceito contra aquele povo da rua ali, da Rua da Glória, né? É. Lembra? É, me A lembro. gentalha, né? Mas olha, é que você sabe que Olha, quando- eu vou usar, mas você gosta de usar escroque para bandido, para ladrão, né? E esses abusos, eu gosto de usar uma palavra que soa muito bem: escárnio. É verdade, mas olha, É um sabe que eu- escárnio o que eles Zé Paulo, falam. eles são assim, faz parte da cultura, né? Você sabe que eu, menino ainda, cheguei aqui em Brasília, garoto, para fazer vestibular para a UNB, etc. E eu tinha uma imensa curiosidade, todos temos, né? Todos temos desde cedo, né? Em relação aos plenos poderes aqui. E aí eu ficava assim, só ali meio à distância, olhando. Naquela época não havia turismo cívico, né? E eu me vi de repente ali entre o prédio principal, esse que é muito conhecido, com aqueles arcos e tal, do Supremo Tribunal Federal, e o prédio anexo, que era o único anexo que havia. Hoje tem outro anexo lá, que é um escândalo, o Pedro conhece bem. E aí tem uma rua estreitíssima, né, que separa os dois prédios, o prédio principal e o prédio anexo, onde ficam os gabinetes, os gabinetes dos ministros naquela ocasião. E em dado momento, era a hora que os ministros saíam dos seus gabinetes e iam, eu não sabia disso, mas enfim, estavam indo, eu fiquei sabendo depois, compreendi depois, estavam indo lá para o prédio principal para a sessão de julgamento. E aí eu vi um funcionário do Supremo saindo meio que, assim, tipo da portaria, sabe? Camisa azul, de manga comprida, gravata preta, né? Sem paletó. Ele no meio daquela rua, que a rua, embora estreita, tinha ali um certo movimento. Não muito, mas tinha um certo movimento de carro. E o funcionário do Supremo indo para o meio da rua parar o trânsito porque estava vindo o ministro. E aí o ministro vem, ele sai eu assisti essa cena, não vou dizer o nome do ministro, porque, na verdade, todos eles agem da mesma maneira. O ministro vem caminhando, sai do prédio do anexo, se aproxima da rua e assim, ele não olha para os lados. É como se o mundo não existisse, entendeu? Ele está fazendo aquilo na mais absoluta segurança de que ninguém vai ousar tocar nele, assim, nem que seja um motorista desavisado. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Parecia uma divindade, sabe? Um sujeito que É mais ou menos por aí. Eu me lembro não do faz Tonico xixi. Ramos. O Tonico Ramos foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. E ele tinha muito dessa liturgia do cargo, né, do Sarney. Então ele dizia assim: quando eu ando pela rua, não sou eu quem está andando pela rua, é o poder legislativo. Tá bom? Pois é. Mas olha, só uma nota final aqui que eu quero deixar, é que ontem na Câmara dos Deputados, em caráter definitivo, foi aprovada uma proposta de emenda constitucional. Veja que país é este. Uma proposta de emenda constitucional, que agora vai entrar na Constituição, que cria uma coisa chamada Polícia Penal. O que é isso? Sabe aqueles antigos carcereiros que depois ganharam a denominação de agentes penitenciários? Eles tinham uma certa zica ali, uma frustração. Queriam ser polícia, então, em vez de, mas não fizeram o concurso para ser polícia, nem muito menos ralaram 1 ano e meio, 2 anos na academia de polícia aprendendo a ser polícia. Mas eles queriam ser polícia, porque ter pose de polícia, né? E aí fizeram tanta pressão no Congresso Nacional que o Congresso então criou a Polícia Penal. E diz que a justificativa é que essa polícia especializada vai controlar os presídios que estão agora controlados por facções criminosas. O que não é verdade, né? É apenas a mudança de denominação que vai implicar também, é claro, um aumento substancial de gastos públicos, porque os salários também serão equiparados a salários de policiais e, com isso, nós é que pagamos a conta. Tudo continua como está, a ineficiência desse segmento vai continuar como sempre foi, e também os presídios continuarão sendo controlados pelas gangues. Olha, queria só lembrar aqui, quem quiser encontrar essa reportagem a que o Cláudio se referiu, que a Band fez lá na Suécia para mostrar como funciona o parlamento lá, como as autoridades se comportam lá, bem diferente do comportamento que elas têm aqui, sem essa coisa da separação entre povo e divindade, é só procurar nas nossas redes sociais, tem no YouTube também. A matéria foi feita pela Cláudia Valim, pela jornalista Cláudia Valim lá na Suécia.